Que a paz do Cristo, a paz de Deus, a vibração e a proteção dos benfeitores amigos, os sustentáculos dos nossos irmãos elementais, a sua audiência, assim como a assessoria da Aline Gonçalves, auxiliada e sustentada pelo Aníbal, possa nos dar o que necessitamos para um diálogo agradável, instrutivo, com palavras que confortam, que consolam, que possam nos motivar para não parar no tempo, no espaço, na eternidade, na busca do autoconhecimento, compreendendo do que somos constituídos, o autodescobrimento, qual a nossa fisiologia, como funcionamos, o autoamor, como consertar, reprogramar, curar-se, a autorrealização, como ajudar o semelhante a fazer o mesmo, e a autoiluminação e sentir-se que somos um. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. Hoje era para ser Jussara Rocha, a convidada, e falarmos do segundo tema da família, mas por alguns problemas técnicos e também de ordem de compromisso, porque ela é doula, assim como a Aline, e precisou assistir às suas parceiras de jornada, não vou falar às suas clientes. Então estamos aqui para fazer mais um convite a vocês para estímulos, perguntas sobre o segundo livro. Nós já falamos tanto dele, mas queremos que nasça de você o interesse por ele. Então agradecemos às nossas emissoras parceiras, às empresas parceiras, e assim como tudo e todos os seres que nos dão um sustentáculo, principalmente a vocês internautas e telespectadores, que são a causa do nosso existir. Quem cuida de nossas plataformas e todos aqueles que nos auxiliam direto e indiretamente. Nós vamos apresentar hoje o índice do segundo livro, mas comparando com o primeiro, para que vocês possam perceber alguma coisa que tecnicamente não foi arquitetada por nós, que às vezes só analisamos depois que já está concretizado. Então nós vamos comparando e vocês podem, a partir das quintas-feiras seguintes, fazer questionamentos, tanto de um quanto de outro, nesse processo de comparação. E continuaremos a nossa pauta no domingo com o médico interior e com o estudo do capítulo 10º até o seu final, até chegar este segundo filho, para que nós possamos apresentá-lo mais amplamente para vocês. Por isso que agora a gente dá apenas alguns toques, já foi dado bastante, para despertar o seu interesse. Mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos ao nosso estudo. Semelhante a agradecimentos, o item da obra muda. No primeiro livro, trabalhamos 5 pilares, que vocês já sabem quais são. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Esse é o primeiro pilar. O segundo, a lei que rege o microcosmo rege também o macrocosmo. Ou seja, a mesma lei que rege um átomo, rege um astro. O terceiro, em Deus tudo é vivo e sente, desde um fascículo de luz ao mais elevado astro, do mais ínfimo pensamento à mais elevada ação. O quarto, no tudo uno Deus, todos os seres são solidários. O mais culto
tem o dever de auxiliar o menos culto, se quiser avançar em grandeza e conhecimento. E o quinto e último. A menor ação de um microelemento interfere no conjunto. O micro contém o macro e vice-versa. E depois, um adendo maior. E já na segunda obra, para entender a base desses 5 pilares, nós colocamos o amor e o amar. Então, o amor como força motriz e o amar para fazer acontecer aquilo que o amor propõe. Então, uma expansão da ideia. Ali nós mostramos os 5 pilares e mesmo dentro deles Joana de Ângeles narra assim: no tropismo da luz divina, isso faz parte desse item da obra. No tropismo da luz divina, ou melhor, no tropismo da divina luz, o tropismo da divina luz atrai a criatura, às vezes se esconde nas dobras da inconsciência, ignorância de si, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. No entanto, a força do progresso é da lei, e assim, pelo desgaste que produz sofrimento, surge o despertar. Então, a atração poderosa da plenitude arrasta o ser humano na direção de sua destinação fatal, a perfeição. E ela continua: procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite, porque na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino e hoje ou mais tarde liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Ou seja, quem não promove, devolve. Nesse sentido, o amor é a força e a substância. E o amar é a ação da força, gerenciando a substância e culminando na própria vida. Porque o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, tudo isso vocês vão ter nesse item da obra do segundo livro, uma expansão do primeiro. Na sequência, vamos ter aquelas orientações e esclarecimentos necessários, só que aqui bastante ampliada. Tem vários itens a mais que foram colocados para a vossa carinhosa apreciação. Assim como no poema, aqui na primeira obra, o poema Evolução, já que traçou o roteiro, lembra, se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, veríamos a cadeia de impulsos, de instintos, rudimentos dos seres planetários. Então, ele traça um roteiro e na segunda, marchemos. Já que tem um roteiro, então agora marchemos, dar continuidade. E aqui, com Augusto dos Anjos e agora com Castro Alves, o início da obra. E, ao mesmo tempo, como reforço deste poema, educação integral para marchar, para fazer esse trajeto. E esse item foi colocado a mais em relação ao livro anterior. E, ao mesmo tempo, a síntese da conclusão do Livro dos Espíritos, que é admirável essa conclusão e, a partir de sugestões e pesquisas de Rosa Sanches, e depois nós fomos moldando, nós quisemos apresentar para vocês pelo menos um aperitivo, um incentivo para que você vá e estude, vá buscar e estudar o Livro dos Espíritos, pela gratidão que temos à obra e ao seu autor no mundo físico, Allan Kardec, e aos seus emissários, ou seres que o intuíram, o inspiraram, ou responderam às suas indagações.
mas como constam na história espiritual, mesmo as perguntas, ele desdobrado do corpo, eles estudavam junto, toda a equipe, e ele já trazia intuitivamente as perguntas para o plano físico, para fazê-la aos espíritos, por ocasião das reuniões mediúnicas, por meio das quais ele perguntava e obtinha as respostas. Então isso não tem no primeiro. Não que não valorizássemos na época esta obra, porque a base do primeiro livro é basicamente o Livro dos Espíritos, principalmente a questão 540. E agora temos a apresentação. Os dois são semelhantes, mas agora vocês vão perceber uma expansão da ideia. Se aqui fizemos uma síntese a respeito da vida, agora temos o prolongamento dessas informações. O prefácio foi o Danilo Xisóstomo no primeiro, e agora o prefácio do segundo, Fernão Pompeu de Camargo, que foi o anfitrião, o mestre de cerimônia, por ocasião do lançamento deste primeiro livro, aqui em Três Lagoas, na Biblioteca Municipal. E, se depender de nós, será também o mestre de cerimônia do lançamento do segundo. Então, vocês vão perceber também um diferencial, uma expansão da própria ideia nesse processo. E o que nós fizemos diferente agora de nossa lavra, a introdução. Ela é diferente do primeiro livro. Então, cada capítulo tem a sua introdução individual. Tem o início da introdução geral e depois abre espaço para cada capítulo ter a sua própria introdução, uma síntese de um conteúdo que não é do capítulo, é extra. Então, tem aqui e lá no capítulo não vai ter a mesma informação. É uma introdução bem mais longa, daria um pequeno livreto, e pode até se planejar Nós já temos o conteúdo da degustação, que nós vamos fazer, uma pequena síntese, que já está pronta, mas ele poderia também ser acrescentado, às vezes, nessa pequena síntese, talvez. Ou fazer um segundo livrinho de degustação, ter a opção dos dois. Depois da introdução, temos o primeiro capítulo. Se no primeiro livro temos o Conhece-te a ti mesmo, no segundo temos fé vivenciada. Já que você se conhece, então agora mãos à obra. E dentro da fé raciocinada, fracionamos fé, razão, intuição. A fé é uma coisa, razão é outra, intuição é outra. Como se fosse fé, filha cega da cegueira. Razão, fé raciocinada. Intuição, fé vivenciada. Então agora para o conhece-te a ti mesmo, ir além. E depois, a primeira coisa que fizemos neste capítulo, já que o primeiro livro só tem um item, e no segundo tem 2. E o primeiro item, já que nós precisamos de uma oração para iniciar o estudo, porque agora que o estudo inicia-se de fato, mas embora começou desde o início da obra, né? Desde o instante inicial, desde a página de autógrafo, que tem outra frase, inclusive, no primeiro com Leon Denis e agora com Sócrates. Então, no segundo, tem como altar a consciência, como lei a caridade, como imagem Deus, como templo o universo. Não nessa ordem. E agora com Sócrates. Não brigue com o velho. Construa o novo. Já que você sabe que você tem como altar a sua consciência. Ao mesmo tempo, como imagem, como templo dessa consciência, o universo.
como uma imagem desse universo, Deus, porque Deus é a síntese desse universo. E como lei para trabalhar dentro desse universo, a caridade, que é a lei da autoiluminação, ou sinônimo de autoiluminação. Então nós colocamos o Pai Nosso Consciente, que foi uma parceria de Manu Mira Rama e Sebastião Camargo, nesse item. E depois, enfim, fé, razão e intuição. Isso no lugar do primeiro capítulo aqui, comparando e vendo a expansão. No segundo capítulo, nós temos 2 itens no primeiro livro. Nós temos Deus, a criação e o Espírito. O nome do capítulo chama Deus, Unidade / Variedade. No segundo livro, nós temos o Criador e a criatura. Aqui, Deus, Unidade e Variedade. Então, mudou o nome. Agora, o Criador e a criatura. Depois, no primeiro item, nós temos Deus, a criação e o Espírito. Aqui nós temos o universo e Deus. No segundo item, nós temos analisando os corpos do macro ao microcosmo. Agora nós temos de sal da terra à luz do mundo. Então nós vamos fazer uma análise desses corpos de sal da terra até a luz do mundo. No capítulo 3º, diferenciou-se um pouco. Nós temos origem, natureza e destino no primeiro livro, e dentro do capítulo outras propostas, e no segundo livro simplesmente lei de compensação. Se você sabe da sua origem, natureza e destino, o que a lei de compensação vai fazer na sua vida, desde a sua origem, na construção da sua natureza e a composição do seu destino. E aqui, para entender origem, natureza e destino, fizemos um trabalho no primeiro item chamado Origem, Natureza e Destino dos Espíritos, com E minúsculo, e depois o universo dos fluidos, porque ele começa como fluidos, na união de 2 ou mais, e depois da matéria mental ao espírito individualizado, que a matéria mental deriva-se do fluido universal e deriva-se da matéria elementar, que nasceu da junção desses espíritos. E agora aqui, simplesmente lei de compensação. Nesse trajeto, o que é que nós ganhamos com isso? O que é que essa lei nos garante? Então, a cada um conforme as suas obras. No 4º capítulo deste livro, no primeiro, nós estudamos o nosso parceiro inseparável, o perispírito, o nosso veículo de expressão. Na verdade, são veículos de expressão compondo uma só realidade. E aqui, o que faz ele funcionar, que são as visualizações. Então, 4º parágrafo, visualizações. O que fizemos? Uma análise, para entender o que é, depois a função, para que serve, e depois um plano de execução, como usar. Começou o tripé. Então, aqui, discretamente, começou-se um tripé. Análise, função e plano de execução. Poderíamos dizer o que é, para que serve e como usar. Mas ainda discretamente foi uma ponte para o 5º. No 5º capítulo do primeiro livro, nós temos tudo está em tudo. E aqui no 5º capítulo do segundo livro, simplesmente Evangelho. Então, se tudo está em tudo, na realidade tudo nasceu do Evangelho. Ele é força, vitalidade e vida. Força é a lei, vitalidade é a matéria-prima e vida é a resultante. Entendido? Então, tudo está em tudo e agora nós vemos aqui simplesmente Evangelho. No primeiro livro, nesse tudo está em tudo, nós temos a mente é o espelho da vida, personalidades múltiplas, a individualidade multifacetada e a personalidades parciais e a reencarnação, e depois informações complementares sobre o perispírito e o corpo físico. Eu não falei aqui do 4º capítulo, fizemos a fundamentação e necessidade do estudo sobre o perispírito.
depois da matéria primitiva, que é o átomo primitivo, o espírito em origem, a energia vital, até o mundo da energia nêutron, o mundo dos fótons após a energia nêutron, após o átomo, inclusive. Depois o perispírito e as almas, vital, intelectual e espiritual. O Deus Espírito e sua personalidade, sua responsabilidade perante o seu multiverso. Depois semeia-se no corpo natural e ressuscitará no corpo espiritual. E agora você entendeu por que nós chamamos o corpo físico de corpo natural quando vamos fazer a junção com o centro genésico. Porque essa ideia é de Paulo de Tarso. Então, o que nós semeamos no corpo físico, nós vamos colher no perispírito. Então, semeia algo aqui que vai culminar nos instintos, e no perispírito vamos promover os instintos para as sensações, delas para as emoções, emoções para sentimentos, sentimentos para pensamentos, pensamentos para a inteligência, inteligência para a consciência. Aqui nós fizemos isso e no Evangelho nós vamos ver essa trajetória semelhante dessa promoção e também em capítulos posteriores. Então vimos no capítulo 5 simplesmente que é, para que serve, como usar. Então o título do capítulo, Evangelho. Depois o item, que é, para que serve, como usar. Ou melhor, o que é, para que serve e como usar. Já no 6º capítulo do primeiro livro, nós vamos... E esse o que é, para que serve e como usar, é uma expansão fantástica do que nós vimos no capítulo anterior, já que nós entendemos, tudo está em tudo. Então agora, no capítulo 6º, nós temos aqui os elementais do reino pré-humano ao mental. É o título do capítulo. E simplesmente nós temos no capítulo 6º do 2º livro, oração. Oração é um projeto. Quem executa são os elementais. Nós estabelecemos os critérios do que queremos construir, mas quem executa são eles. No capítulo 6º, nós fizemos uma apresentação e fundamentação sobre eles. E depois, nesse trajeto que é do reino mental, do reino pré-humano ao reino mental, porque começamos no pré-humano e fomos terminar no universo mental, até antes do próprio mental. E depois fizemos o oposto, do reino mental, do reino... Apresentação e fundamentação, depois do reino mental ao pré-humano, ou do reino pré-humano ao reino mental. Fizemos o trajeto. Isso no capítulo 6º. Então aqui oração dentro do tripé de novo. O que é? Poderíamos dizer o que são os elementais, para que servem e como usar. Mas aqui é a oração como projeto. E terminamos na oração agora fazendo uma reprogramação, já que no final do capítulo 5 do Evangelho já começamos a visualizar-nos na ação. Visualizar-se na ação. Já que tem o item como usar e depois tem a visualização para o exercício. E no capítulo da oração não podia ser diferente, só que agora uma reprogramação celular. Você entra um pouco mais na toca do coelho. E agora vai para o capítulo 7º. No 7º nós falamos aqui os elementais do reino mental ao pré-humano. Fizemos a viagem oposta. Então começamos do início, fomos até o final da trajetória deles. E com isso falamos das principais vertentes do pensamento, matéria elementar, princípios inteligentes e elementais, do impulso primordial à intuição, e falamos da humanimalidade, pré-humano ou sub-humano, que é a finalização. Começamos no início dos elementais, fomos até a sua individualização final, da origem, natureza e a sua destinação. E no capítulo 7, simplesmente bioenergia.
o que é, para que serve e como usar. E depois, qual o quarto item? Libertar-se na ação consciente ou permanecer na dependência constritora? O que você prefere? Então, no capítulo 7 aqui, você viu um universo à sua disposição. Você viu as principais vertentes do pensamento. Aqui você vai ver o espírito como empresário, o universo perispiritual como agentes construtores e o universo biológico como operários. E agora aqui você vai ter a oportunidade de fazer isto acontecer na bioenergia, que é o elemento que gera, nutre, organiza e mantém a vida, e ainda tem o exercício, que você pode escolher. Se escolher o segundo momento, você não precisa ler. Mas se escolher o primeiro, libertar-se na ação consciente, é isso que você quer? Então vamos ler e fazer o exercício. Permanecer na dependência constritora? Então não precisa ler, porque é um momento de libertação. No capítulo 8, no primeiro livro, iniciamos as nossas criações mentais. O título é Criações Mentais. Só que no 8 do segundo livro, alinhamento dos chakras. O que é que eu uso para criar? Porque eu tenho o chakra frontal aliado à mente. A minha capacidade criativa, que é o pensamento, a inteligência, poder imaginativo e a minha memória. Agora, no capítulo 8, nós vamos alinhar esses chakras, porque os chakras a serviço da mente, esses centros vitais, conforme André Luiz, especializam as células ao extremo. E para que isso aconteça, nós tivemos noções preliminares para fazer esse processo de visualização mais delineado. E depois, analisando a avaliação e o aprimoramento multidimensionais. Então, eu vou fazer uma avaliação e, ao mesmo tempo, estabelecer o aprimoramento em múltiplas dimensões em mim. E depois, teoria e prática. Então, algo teórico no início, terminando com a prática. Esse capítulo é inteiro para o alinhamento dos chakras, que é uma viagem do âmago do ser até a sua periferia e depois da periferia até o âmago do ser outra vez. E o capítulo 9, aqui no primeiro livro, fixações mentais. Começamos com enfermidades e possibilidades, fixações enfermiças, vampirismo, larvas, bacilos, vírus e embriões psíquicos e depois origens do câncer. Então, um capítulo voltado para mostrar as enfermidades em si. Então, agora veja o movimento para curá-las. O amor em ação. Dever e caridade, porque dever é dar o pão a quem tem fome, caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão. E caridade para consigo, a sua própria autoiluminação. Depois, uma lição belíssima com Militão Pacheco, que chama-se O Espiritismo Pergunta. Aí vai falar por onde passamos, quantas vidas vivemos. Fantástica a lição para uma reflexão profunda. E ele fala, se você já foi tudo isso, já sabe tudo isso, o Espiritismo pergunta, por que ainda não faz alguma coisa? E terminamos com o amor em excelência, que é o ápice da caridade. O processo culminante da sublimação consciencial ou iluminação consciencial. Capítulo 10 do primeiro livro, o ser de consciência desperta. Capítulo 10 do segundo livro, já que eu sou um ser de consciência desperta, vendo a obra, vê-se Deus. Então, vendo a obra, vê-se Deus. Um ser de consciência desperta, depois uma expansão. Agora eu vejo a obra, vejo Deus. Os itens com o construtor de si mesmo, que é o que nós estamos estudando no domingo.
a manutenção da saúde por meio da alimentação e o papel da consciência desperta, a autoiluminação. Aqui tem 3 itens, no segundo livro apenas 2. A vida é o espelho da alma. Já que vejo a obra, vejo Deus, tudo que estou vendo, estou olhando no espelho. Então, a vida é o espelho da minha alma, onde eu me vejo refletida. E se eu respeito as leis e a vida, somos um. E terminamos com... Melhor que tem 3 itens também, desculpe. No meio, a semelhança do capítulo 9, que temos a reflexão com Melitão Pacheco, agora temos com Joana de Ângeles. Exaltação à vida. Já que a vida é o espelho da minha alma, agora um processo, praticamente um poema com Joana de Ângeles, exaltação à vida. E terminamos, aqui seria o processo, o papel da consciência desperta, a autoiluminação, e terminamos simplesmente com essa lição. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Então aqui o papel da consciência desperta é o quê? Ser o que pensa, viver o que fala. E isso nós chamamos de autoiluminação. E aí? Interessou-se pelo cardápio até agora? Mas ainda não acabou. Não acabou ainda. Tem mais um tiquinho. Então, no final do nosso livro, de número 1, o Despertar da Consciência do Sal da Terra à Luz do Mundo, ou melhor, o Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, nós temos a criação divina com Castro Alves. Então, nós terminamos esse e começamos o outro com Castro Alves. Então, aqui, criação divina, e depois marchemos dentro dessa criação divina. E agora, aqui, para finalizar, nós temos o poema Deus, com Eurípides Barçanufo. Nós colocamos no primeiro livro apenas uma fraçãozinha. Deus é a consciência das consciências, a inteligência das inteligências, a lei das leis, o princípio dos princípios, a causa das causas, etc. Aqui o poema completo. E aqui apenas. Por isso, você percebe uma expansão. Depois, o glossário desse primeiro livro é um X, o glossário do segundo acho que é mais do que o dobro do glossário do primeiro. Se no primeiro livro nós temos nas referências bibliográficas basicamente 180 a 200 livros que entraram fisicamente, aqui ainda não contei, só sei dizer a você que as citações, embora sendo menores no tamanho, na maioria das vezes, tem mais conteúdo organizados de nossa lavra com os amigos e as professoras do que no primeiro. Mas citações tem mais do que no primeiro. Então nós vemos aqui, após o glossário, as referências bibliográficas e as citações, aí as biografias de Leon Denis e Miramês. Se aqui tem como estudar a obra lá no final, nós vamos ver depois alguém para as edições futuras, porque aqui Como Estudar a Obra surgiu depois, com o nosso amigo Wadi Salvador, um escritor renomado, Wadi Lamego Bulos, e quem sabe ele pode depois nos dar a honra de escrever alguma coisa para esta obra, ou alguém que se dispor a isto. Depois de analisá-la, como estudá-la para tirar o maior proveito. Então, para criar mais uma provocação, um estímulo para que possa haver perguntas em uma interação, vocês têm aí mais uma vez o cardápio desta obra. Se aqui nós temos basicamente de informações 380 e poucas páginas, tem 440 mais ou menos. Vamos ver aqui, para não falar
tanta besteira, mas aqui tem páginas que não marcam o número aqui no final, as páginas coloridas. Então, antes das páginas coloridas, nós temos 432 páginas, mas com o caderno colorido, dá mais de 440, menos de 450. E no segundo livro, não se assuste, mas ele vai ter no mínimo 100 páginas a mais, por conta de uma maior amplitude nos esclarecimentos para facilitar a compreensão. O que lhe falta? Estímulo? Ânimo? Então, veja, reveja esse cardápio. Sei que já tem o primeiro livro, faça a comparação. Veja se te interessa que essa obra venha a lume. E nos ajude em especial, se possível, a encontrar alguém para confeccionar a capa, porque o autor, a quem somos eternamente gratos, da primeira capa, o Paulo Henrique, na época assessorada pelo Júlio, lá de São Gotardo, Minas Gerais, e ambos trabalhavam na Rush Video, nos deu a honra dessa belíssima obra de arte. Mas não sei o que está acontecendo agora, se ele não está entendendo a grandeza, porque a grandiosidade dessa segunda obra, com todo respeito à primeira, ela é infinitamente maior. Não desmerecendo, a outra é o alicerce. Essa começa a construção dos galhos, das folhas. E a última vai ser das flores, dos frutos. Então, quando ele começa, o computador trava. Às vezes, fica lento como uma tartaruga, aquelas bem primitivas de mais de 200 quilos ou mais de 200 anos, que anda bem devagarinho. No início, quando ele fez, ele tinha pouca idade, não entendeu a grandeza. Nós que fizemos as orações, nós que o envolvemos. Mas agora não podemos fazer isso. Ele precisa fazer isso pelo seu despertar. Ele assinou sim um contrato no mundo espiritual, assim como o Júlio, para nos ajudar nesse projeto que não é só nosso. Não é por acaso que Jussara Rocha, Fernando Rocha, está nesta obra por amor. Júlio e Paulo Henrique também deveriam estar por amor desde o início. Totalmente por amor. A capa do primeiro livro ele fez totalmente por amor. Embora, se ele fizesse totalmente por amor a segunda, iria ser muito bem remunerado, muito mais do que se ele fosse cobrar pela arte que faria de fato. Mas não é isso. É a grandeza de uma obra que pretende trazer como instrumental algo para o despertar, para o iluminar das consciências da humanidade em nosso planeta Terra. Então, tanto a primeira quanto a segunda não é só para nós no Brasil, embora já está em vários países. É uma obra para auxiliar no processo de transição do planeta para o mundo de regeneração e vai gastar mais ou menos, conforme o Geraldo Lemos, baseado em Chico Xavier, 7.000 anos. Ele está sendo bem generoso. 7.000 anos nós vamos fazer apenas o aquecimento. Você multiplicar isso aí, um bom número, você colocar 7 milhões de anos, talvez estaremos próximos para chegar nos mundos felizes. Mas é uma estrutura. Você pode chegar do mundo de provas e expiações ao mundo de regeneração em 7 segundos. E pode ir do mundo de regeneração ao mundo feliz em 2 segundos. E ir do mundo feliz ao celeste divino em 1 segundo. Mas é uma estrutura para aqueles que andam mais rápido, para aqueles que andam mais lento.
E a intenção é essa, por isso que quando nos esforçamos, no caso da primeira, o nosso irmão Hilário, da editora Chico Xavier, na Grande BH, ele ficou quase que num estado de entre a vida e a morte, como se fosse uma dengue terrível, ficou 3 dias no hospital. E depois ele já tinha colocado o livro no diagramador no programa, já tinha feito alguma coisa, e nós tivemos, com o auxílio dele, que concluir a diagramação. Porque a Sandra, esposa do Celso Santos, na época da Rede Boa Nova de Rádio, ele trabalhava lá, ela não. Ela se dispôs a diagramar, não sei se o computador ficou lento ou travou ou se queimou. Eu sei que ela não conseguiu. Nós tivemos que concluir. A diagramação, se alguém colocar dentro do programa, a gente pode até fazer outra vez se não achar ninguém para fazer. Mas essa, creio que a equipe do Alexandre Marques, que está à frente da editora Liberdade e Consciência, fará com muito amor a diagramação e nós podemos fazer alguma coisa para auxiliar. A capa, por faltar alguém que conheça o conteúdo, que eu acredito que é a parte essencial que o Paulo Henrique não conseguiu. Porque, embora tenha feito a capa, que é o elemento principal de uma obra, por mais que você pense às vezes que não, que seria o conteúdo, porque ela chama atenção para o conteúdo. E, infelizmente, ele não estudou a obra e não colheu os seus benefícios. E isso travou ele na construção da segunda. Então, para a construção da segunda capa, a pessoa tem que se dispor a ler a obra primeira e, se precisar, nós vamos passar a segunda, mas ela vai ler apenas o índice da segunda. Só que enviamos o índice da segunda obra para o Paulo Henrique. Só que ele não leu sequer a obra que ele foi a peça principal na construção de uma capa que tem mais de 80 imagens sobrepostas. Isso falando bem por baixo. Uma verdadeira obra de arte. Mas por ele não interessar no conteúdo que teria dado um salto quântico na sua vida, que ele fica patinando no mesmo lugar e não sabe por quê, ele perdeu essa oportunidade grandiosa que ainda pode ser aproveitada. Se ele se dispor a isso, ele vai entender, lendo a primeira obra e vendo o índice que nós enviamos da segunda obra, ele vai fazer a capa em menos de uma semana, porque ele tem habilidade para isso, um espírito que tem uma capacidade fantástica, mas falta o espiritual. Então, quando nós não temos a parte espiritual em perfeito equilíbrio, tudo que é material não funciona em nossas vidas. Entendido? Então fica o convite, eu vou fazer uma visualização de gratidão pelo Paulo Henrique, pela Rosa Sanches, pela Mara Jado, pela Eliana Ferreira e por vários outros irmãos, a Célia Firmino e vários outros que nos ajudaram no primeiro livro. E, em especial, ao nosso irmão Isaldino, na época era o proprietário da editora e é o fundador da editora Chico Xavier. Hoje, na espiritualidade, e a nossa eterna gratidão a ele, à sua família. Nós amamos e respeitamos, graças a eles, que nos ajudaram em todos os parâmetros, tudo o que foi necessário para o lançamento do primeiro livro. Inclusive, a Chico Xavier é que encomendou a primeira edição de 5.000 livros. Eles registraram o conteúdo, fizeram tudo, porque nós não sabíamos nada. Depois nos entregou a pauta e daí nós continuamos, depois de receber esse auxílio grandioso, a quem agradecemos eternamente. E agora, já sabemos o caminho. Agora o Alexandre Marques continua a partir daqui, ancorado pela
Marcela Lima, e com seus colaboradores, diagramadores e etc., e ele como editor. Nós queremos agradecer todos os seres, todos os leitores, todas as distribuidoras, todas as livrarias, todos os livreiros, todos os que nos ajudaram, a distribuição, a comercialização do primeiro livro. Porque lançar um livro não é tão difícil. O mais difícil é fazer ele chegar até a mão do leitor de maneira correta. Nós agradecemos todos eles e esperamos merecer a renovação dessa parceria para a segunda obra. Distribuidoras como a Boa Nova, a Candeias, a Mega Livros, que é a distribuidora oficial, e tantas outras, Chico Xavier, e tantas outras que nos ajudaram, estão nos ajudando, e esperamos em Deus que nos ajudará no segundo livro. E a cada um dos leitores, a cada uma das leituras, ao compartilhamento das mensagens, enfim, do mais ínfimo gesto ao mais elevado, a nossa eterna gratidão. Recebemos para a edição do primeiro livro doações até de Portugal, veio as doações para nós. E já estamos recebendo para o segundo e conseguiremos com certeza com o seu auxílio, com o seu interesse. Então esses programas é para despertar o seu interesse, para enviar as vibrações para que os profissionais como Paulo Henrique, como Alexandre Marques, todos os envolvidos nesse lançamento, possa ter os estímulos, o entusiasmo, o fortalecimento, assim como a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês, o César Ayala, a Neuza Marques, que nos ajuda no Facebook e com a agenda, a Marcela Lima no Instagram, Marcela Lemos no Instagram, Marcela Lima cuidando do canal do YouTube, a Pamela Ulho no Telegram e agora com o auxílio da Miranda em outras redes sociais, mais umas 4 que nós estamos, Pátria Book e várias outras. Nós estamos colocando possibilidades para expandir, para que todos tenham acesso. Inspirem com suavidade, se acalme e receba, você internauta, internautas e telespectadores, onde quer que se encontrem, a nossa gratidão. Vocês, leitores, vocês, colaboradores, as emissoras parceiras, as empresas parceiras, porque essas empresas parceiras, com as suas doações, foi possível também, além das doações de amigos, outros, para a materialização do primeiro livro. Deus multiplique milhões de vezes o gesto de cada um, as doações, na vida, nas empresas, em tudo que vocês fizerem para o bem da humanidade. Inspirem com suavidade e receba mais uma vez a nossa gratidão eterna e o nosso desejo que tudo floresça em vossas vidas, desde a vida pessoal, à vida familiar, à vida profissional, à vida em sociedade, enfim. Deus nos abençoe sempre, onde quer que estivermos. Muita paz a todos. Namastê.